Mais um minuto para iniciar. Então, pessoal, vamos dar início agora. O pessoal me deu ok. Vamos dar início à nossa mesa redonda digital, que é o nosso Conversas e Negócios. Esse ano, então, estamos fazendo um formato diferente, com mais pessoas, mais profissionais, experts do setor, para realmente promover uma maior troca de experiências e promover mais conhecimento para o pessoal. Então, hoje o nosso tema vai ser inovação. Tá? Então, nós vamos falar sobre inovações. O pessoal que está aqui, que foi convidado, vão poder contribuir bastante. E, já que eu estou abordando esse tema, eu vou falar que nós teremos no dia 17 de junho um workshop de inovação. Inclusive, esse pessoal que está aqui vai contribuir, vai estar participando, são palestrantes do evento. Nesse evento, a gente vai trazer cases de inovação. Está aqui já o QR Code na tela. Essas empresas vão contar para a gente como tem trabalhado para inovar no mercado de embalagens, o que, que eles estão trazendo de novo para esse mercado, quais são as contribuições. E, pessoal, aproveitem para se inscrever, porque as inscrições presenciais estão já se esgotando, tá? Tem duas possibilidades: participar online e para participar presencial. O presencial, o pessoal gosta muito, porque a gente realmente promove essa troca de informações, o pessoal faz conexões. Esse é um dos principais motivos que o pessoal tem buscado muito os nossos eventos. Além do aprendizado, fazer conexões também, tá? Então, pessoal, quem quer participar presencial, temos poucas vagas, então aproveitem para se inscrever, tá? Tá aí o QR Code, ou então vocês liguem para as meninas, liguem para a Vanessa, para a Karine, que aí, às vezes é mais rápido, né, para poder fazer a inscrição, às vezes elas dão um desconto, tá? Então, aproveitem, tá? Então, sobre o workshop, nós teremos eu tenho essas dicas para dar para vocês, então vamos começar a nossa live. Então, vou apresentar cada um dos participantes de hoje. Eu tenho aqui quem vai participar: Ana Paula Simões, ela é coordenadora de projetos da Val Group. Tem o Roberto Castilho, que ele é diretor de negócios da Lion de Basel. Também está aqui conosco a Vivian Palmieri, que é coordenadora de marketing e inovação da Hoje Papéis. O Tiago Filabel, que é gerente de produtos na Alstrom Group. E a Sônia de Oliveira, que é coordenadora de inovação da Embalagens Irani, tá? Irani Embalagens, perdão. Sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui durante a live. O pessoal que está assistindo também poderão mandar perguntas e eu vou dedicar a vocês. Importante, pessoal que está assistindo, que quiser mandar as perguntas, é legal vocês colocarem para quem é a pergunta, porque às vezes gera dúvida. Outra coisa, o pessoal também pode interagir, tá? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para a Ana Paula, e aí a Vivian quer contribuir, complementar, o Tiago também pode, é bem livre aqui, vocês podem interagir, dar as opiniões, que isso daí vai enriquecer mais a nossa live, tá? Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta que eu tenho para o Roberto Castilho, sobre as resinas. Vocês vão ver que as perguntas estão voltadas para o negócio de cada um, tá? Porque não teria sentido eu perguntar para o Roberto uma questão que não tem nada a ver com o negócio dele. Então, vai estar sempre relacionada a pergunta com o negócio da empresa de cada um, tá? Roberto, de que forma as resinas especiais e os martebetes podem acelerar a transição para embalagens mais sustentáveis? Sem, claro, renunciar à performance técnica e estética exigida pelo mercado.
Simone, Boa boa tarde a tarde. todos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu vou falar um pouquinho da trajetória de tudo isso, né? As embalagens flexíveis de plástico, elas evoluíram muito nos últimos anos, e se a gente olhar há uma década e meia atrás, 2 décadas, ela começou a substituir, inclusive, latas, vidros, né? Então, houve uma evolução, e durante esse processo de evolução, os filmes flexíveis, eles contaram com vários materiais que foram sendo desenvolvidos para trazer os seguintes benefícios para as embalagens: melhor resistência, melhor processabilidade, barreira ao oxigênio, barreira ao vapor d'água. Então, uma série de produtos foram sendo colocados em diferentes camadas. Isso é importante mencionar, que os filmes flexíveis, às vezes você vê lá uma embalagem de arroz, de feijão ou de um salgadinho. Essas embalagens, elas têm várias camadas. E dentro dessas camadas, você tem algumas funcionalidades distintas. Então, foi assim que surgiram as embalagens multimateriais, e foram muito sustentáveis, né? Substituíram produtos mais pesados, né? Imagina um caminhão transportando lata de um caminhão transportando embalagens flexíveis. Então, você tem um ganho de economia em consumo de energia, uma série de coisas, de poluir menos o ambiente. Então, sim, são sustentáveis, mas hoje a gente tem olhado para o design das embalagens já no início, e o mercado tem pedido que nós utilizemos monomateriais. O que seria isso? É que uma embalagem que hoje leva PET, PE, EVOH, às vezes poliamida, que essa embalagem consiga levar barreira, rigidez, né, toda a performance que ela tem, mas utilizando só um material, polietileno, polipropileno, ou que seja somente PET, mas aí que estão os desafios, né? Como que eu consigo garantir toda essa performance da embalagem, de barreira, de ótica, utilizando o monomaterial? Então, o desenvolvimento de resinas, ele foi avançando, Simone e todos, para que a gente tivesse polietilenos e polipropilenos com características diferentes. Eu vou dar um exemplo, principalmente do polipropileno, que vai de encontro aí com a sua pergunta, Simone, que é o seguinte: as resinas, elas têm sido desenvolvidas, um polipropileno normal, homopolímero, ele tem um determinado módulo de rigidez. O que é isso, né? Ele, numa espessura determinada, ele consegue ficar firme, rígido, para passar e formar o rótulo de uma embalagem, por exemplo. Então, esses produtos que antes tinham um módulo de 1.500, para dar um número geral, né, que é o básico desse produto, hoje, nós, lá em Ondelbazel, temos homopolímeros com módulo 2.300. Então, 50% maior o módulo de rigidez, ou seja, um produto mais rígido que vai entregar 30% mais encolhimento, porque algumas embalagens têm que passar por túneis de calor e encolher. Vai entregar em torno de 23% mais de barreira ao vapor d'água, 20% mais de barreira ao oxigênio. Então, o que a gente tem trabalhado? No desenvolvimento de resinas melhoradas. Outra questão importante: existe esses pautes, principalmente, né, porque a grande revolução da embalagem flexível foi o paute, que nada mais é que um saquinho que para em pé. Só que tem muita tecnologia por trás disso, né? Então, os multimateriais estão sendo substituídos por essas resinas e monomaterial, né, uma estrutura inteira de PP, por exemplo, com BOPP, PPcast, mas utilizando de materiais mais rígidos, com melhor barreira, com maior resistência à temperatura, porque existe o processo retort, que é um processo de esterilização da embalagem, e
o PET é bastante resistente a esse processo. Então, o PP não era, e agora, com essas novas tecnologias, essas novas resinas, você já consegue resistir à temperatura de uma esterilização. Então, basicamente é isso, né? Você tem resinas melhoradas, né, ao longo do tempo, nós desenvolvemos catalisadores também, né? Então, nós temos resinas que podem combinar essa questão de ser mais rígida ou mais flexível, colocando elastômeros nas resinas. Então, você amplia o leque de funcionalidade das resinas. É um monomaterial, mas com características que são desenhadas, né? Você pode fazer tailor-made a resina. É claro que o mercado hoje já demanda isso, então a gente tem feito sob demandas mesmo mercadológicas. E da questão do master batch, para responder completamente a pergunta, Simone, se ele é base PP, o mercado considera, e os órgãos reguladores também, como uma embalagem monomaterial. Por que são necessários os master batches? Porque essa resina, mesmo melhorada, ela pode não dar a barreira ao oxigênio que você precisa, ou a barreira ao vapor de água. Os master batches, eles têm funcionalidades de aumentar a barreira, ou aumentar a rigidez, ou deixar o material mais transparente. Então, os master batches vão entrar com essa série de funcionalidades, mas na mesma base de resina, seja ela PP, quando a resina base for PP, ou PE, ou outras resinas. Então, é assim que a gente tem amparado. Hoje a LyondellBasell tem um portfólio completo com essas soluções. Vários clientes já desenvolveram e têm utilizado algumas dessas soluções, mas há muita oportunidade ainda. É um processo, né? Então, ao longo do tempo, há muita questão de ajuste de máquina, né? Esses são os desafios, mas a LyondellBasell tem um portfólio amplo para amparar. E no dia 17, a gente vai entrar no detalhe disso e apresentar as soluções em si, os nomes dos produtos, sugestões de formulações de filmes, para que as empresas tenham, né, que isso é concreto e já pode ser realizado. Os master batches todos produzidos aqui no Brasil, resinas, algumas delas mantidas aqui em estoque, outras que têm sido importadas. Agradeço pela resposta, bastante completa, né, a sua resposta. Aproveitando aí, pegando o gancho que você falou de filmes, tem uma pergunta para Ana Paula Simões. Ana Paula, reduzir os materiais sem comprometer o desempenho é um desafio bastante constante. Eu sei que o tema que você vai abordar no dia do workshop vai ser sobre paletização de alta performance. Quais são as tecnologias que a Val Group tem utilizado para dar o equilíbrio entre baixo peso do filme, resistência e também circularidade? Boa Você tem tarde, que abrir o seu... Simone. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, contribuindo um pouco também, né, do que meu colega já falou. A Val Group, ela investe em alta tecnologia, né? Então, a ideia é que nós conseguimos fazer filmes, né, que tenham uma espessura menor, uma combinação de extrusão, de matéria-prima, de formulação e também, né, de múltiplas camadas. Isso faz com que o filme ele tenha uma menor espessura, sem deixar de ter uma grande resistência, né? Sem deixar de ter uma eficiência. Então, a Val Group ela sempre está preocupada em trazer uma tecnologia muito grande. Então, se você vê aí a equipe, né, de pesquisa e desenvolvimento, são sempre muito grandes, estão sempre estudando e pensando em como reduzir esse material, né? E falando um pouco específico, né, do meu trabalho, que eu vou trazer para vocês aí no dia 17, é aí que entra o Load Test Center, né, que é o LTC, o único laboratório da América Latina que faz realmente um teste de transporte, simulação de transporte
real dentro, não real, né? Uma simulação de transporte dentro de um laboratório com muita eficiência e consegue trazer muitos dados. Ou seja, eu uno a tecnologia que muda aí a formulação e faz com que os materiais fiquem mais finos e consigo comprovar na prática que realmente não compromete em nada a segurança na hora do transporte. Então, essa ideia de unir, né? E também trazendo a circularidade do plástico, né? Que é algo muito importante também dentro da Volgroup. Então, é essa ideia, né, Simone, da gente estar olhando a cadeia como um todo e trazer desde uma formulação, né, desde uma resina, até o transporte mesmo em si desse material. Então, a gente consegue, de fato, verificar que esse transporte ele continua sendo eficiente, ele continua sendo eficaz, mesmo, né, com uma espessura menor. Esse é um grande desafio para a indústria, né? Esse é um grande desafio para qualquer indústria de embalagem. E hoje a Volgroup está à frente aí desses estudos e também trazendo essa tecnologia para o seu cliente. Agradeço muito a sua resposta. Eu tenho uma pergunta para o Tiago. Tiago, agora a gente indo para o lado de tecnologias de papéis, né? A Ahlstrom trabalha com papéis especiais e você vai trazer a questão dos papéis especiais para embalagens para alimentos. Eu queria saber como vocês têm trabalhado nesse mercado. Principalmente, vocês têm trabalhado com o desenvolvimento de barreiras para papéis, e se são barreiras à base de plástico, ou são barreiras voltadas para material biodegradável, como que vocês têm trabalhado? Legal, Simone. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela pergunta. Prazer estar aqui com vocês. A Ahlstrom hoje nós trabalhamos com 4 tipos de tecnologias diferentes, né? Está falando um pouquinho do dia 17, a ideia é a gente mostrar um pouquinho mais sobre tecnologias do que sobre produtos, né? Então, é ideal a gente mostrar para o mercado, os fabricantes de papel, no geral, mostrar para o mercado as soluções que já existem e juntos desenvolvermos soluções que atendam exatamente ao mercado. Então, dentro das tecnologias disponíveis hoje da Ahlstrom, nós temos 4, como eu comentei. A primeira, o que a gente chama de L1, ou C1S, os produtos colchê, com alta qualidade de printabilidade e suscetíveis à aplicação de barreiras, onde nós estamos em processo de desenvolvimento de barreiras, umidade, barreira gordura, OTR, WTR. Temos a tecnologia Parchment, uma tecnologia onde a gente faz com que as fibras de celulose se fundam quimicamente. Então, o produto final ele é 100% celulose, ele pode ser forneável, com alta barreira gordura, com alta barreira umidade, numa tecnologia diferenciada 100% celulose. Quando você fala, por exemplo, em materiais biodegradáveis, compostáveis, todas as linhas da Ahlstrom vão para esse viés, todas atendem essa condição. Assim como a terceira linha de produto, que é a Fluor Free, então uma linha de produto de barreira gordura, sem flúor químico, né? A gente também tá no mercado com essa condição. E a última tecnologia, que a gente chama de MF, tecnologia de Machine Finished, que é uma tecnologia, e talvez em produto chame um pouquinho mais de atenção, né? Nós temos linhas de produtos diferentes em cada uma das tecnologias, mas na linha MF, uma linha de material trabalhado no final do processo de fabricação de papel, um produto calandrado, de alta refinação, onde aqui nós temos um produto-chave chamado Cristal. Então, é um produto que tem transparência, um produto com barreira gordura, com barreira umidade selável, né, com a transparência sendo diferencial para esse produto. Então, temos essas linhas de produto para trazer aí para o mercado de diferencial, mas, mais uma vez, a importância para nós hoje é trabalhar um pouquinho de tecnologia, mostrar para o mercado o que há de tecnologia diferente e o que nós podemos, em conjunto, desenvolver com essas tecnologias e trazer produtos inovadores para o mercado. Muito bom. Vai levar a amostra para a gente conhecer? Vai, leva a amostra para a gente conhecer. Ainda continuando esse tema de barreiras, de papel, tem uma pergunta para a Vivian. A gente vê que cada vez mais as embalagens barreira, né? Embalagens com barreira têm sido buscadas, e também
têm sido utilizadas embalagens de papel como embalagens flexíveis. Hoje, quais são os principais desafios que você percebe nesse mercado, né, na hora da implementação, da implementação realmente da embalagem flexível no equipamento? Como que você tem visto esses desafios aí no mercado de embalagens e na indústria? Bom, pessoal, boa tarde, agradeço muito o convite, fico muito feliz em estar aqui dividindo experiências aí com os colegas, tanto da indústria do plástico como do papel. O Thiago já deu uma palhinha aí, porque também é fabricante de papel, e a gente está tentando seguir caminhos diferentes, mas tentando convergir para embalagens flexíveis em papel, né? O que realmente, como você disse, é um grande desafio. Mas eu acho que, e assim, é muito claro que o principal desafio da indústria de papel é obter o mesmo nível de barreira que um plástico, né? É quase que uma competição, a princípio, desleal, né? Porque você está falando de comparar um material poroso, né, com um material totalmente impermeável, que é o plástico, a resina, mas existem tecnologias, né, já disponíveis, e hoje, ela tem trabalhado exaustivamente em desenvolver essas tecnologias de barreira para papéis flexíveis de baixa gramatura, né, porque eu acho que cada um tem, assim, um viés dentro da indústria de papel, e hoje, assim, também, até um pouco parecido com a Áustria, o nosso caminho é mais para os flexíveis, né, para as gramaturas mais baixas, enfim, não é para a linha de cartão. Mas eu acho que o grande desafio ele é técnico mesmo, né, de desenvolver barreiras a vapor, a oxigênio, a gordura, ainda que existam, e nós temos equipamentos muito próprios, né, equipamentos de aplicação de revestimento muito tecnológicos, mesmo estado da arte, porque aqui a gente já é especialista em aplicar revestimentos sobre o papel, né? Então, considerando que esses coatings, essas barreiras são revestimentos aplicados simultaneamente sobre o papel, a gente tem uma vantagem que é a tecnologia, mas mesmo com a tecnologia de aplicação, a gente tem um grande desafio, sim, em atingir os mesmos níveis de barreira. E eu acho que o segundo grande desafio é o custo, né? A gente, por mais que a gente seja competitivo, que a gente consiga formas de aplicar barreiras simultâneas e que a gente consiga, né, níveis de barreira próximos ao plástico, o papel ele é necessariamente um material mais pesado, né? Então, a gente está aqui comparando, às vezes, um papel que a gente considera de baixa gramatura, 40, 50 gramas, com muitas vezes estruturas flexíveis de plástico de 20, 30 micras. Então, isso necessariamente torna o papel um produto ainda mais caro. Mas o papel, por sua vez, tem todo o apelo de sustentabilidade, tem todas as vantagens de biodegradabilidade, reciclabilidade, coisas que são inerentes à fibra mesmo, né? E aqui a gente está falando de papel, a gente não está falando de uma estrutura composta, papel mais filme, dispersão aplicada sobre o papel, não, a gente está falando de barreiras base-água, que tornam o papel um produto 100% reciclável, tá? Então, é óbvio, né, que fazer isso é a forma mais difícil de obter essas barreiras, mas a gente está indo num caminho bem promissor. A gente conseguiu resultados muito eficientes em barreira a vapor, né, que é uma das barreiras mais difíceis de se atingir, barreira oxigênio, barreira gordura também, né, essas tecnologias, esses coatings, eles introduzem barreiras simultâneas, então, quando a gente não consegue, através de uma camada, a gente aplica 2 ou até 3, e até mesmo selagem a quente, propriedade de heat sealing, a gente consegue através de barreiras também, né? E óbvio que tem as limitações físicas, né? Quando a gente fala em embalar um produto pastoso, até como o nosso amigo Roberto comentou dos pouches para molhos, para líquidos pastosos, o papel, sim, ele tem uma limitação física que impede isso, né? Então, são desafios técnicos, alguns superáveis, outros não, e os desafios em custo,
que a gente tem buscado constantemente superar, mas que ainda hoje, né, pela escala, por estar no início, né, do processo de desenvolvimento, o papel barreira ainda é uma novidade no mundo inteiro, mesmo na Europa, que é um mercado mais consolidado, os custos são elevados, né? Os coachings são caros, e tem essa questão da diferença de gramatura, que também torna o papel um material, apesar de muito mais sustentável, ele é um material ainda assim mais caro. Então, acho que esses são os desafios mais latentes aí do papel para embalagem flexível, papéis barreira. Certo, certo. É a realidade, né? É a realidade. Bom, agora entrando em um tema um pouquinho diferente, que é o da Sônia, mas que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é a indústria. Vou fazer a pergunta para a Sônia. Ela vai falar de um tema sobre gestão de inovação e projetos de P&D, né? Inclusive, eu estou muito curiosa para ver essa palestra, porque assim, eu trabalhei muitos anos, sempre trabalhei em P&D, né? E a gente vê que a Irani sempre traz a questão de governança muito forte, né, nas suas apresentações. E eu queria saber como que a Irani tem trabalhado para tornar a questão de inovação, né, as boas ideias, transformar as boas ideias em soluções viáveis, né? Como que tem... Conta um pouco para a gente, sem contar tudo, tá? Para deixar um pouco para o workshop. Oi, Simone. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema, que, sem dúvidas, né, Simone, ele é um tema transversal a todas as empresas, né, e todos os segmentos. E a inovação é uma condição assim fundamental para qualquer indústria, né? Especialmente a gente falando de indústrias tradicionais, né? Como a indústria do papel, né? Por exemplo, digamos que a inovação é uma condição de sobrevivência, né? Seja pelo aumento da competitividade, né? As adaptações às mudanças de mercado, ou da melhoria da eficiência operacional, né? Então, as indústrias, especialmente as mais pesadas, né, elas têm aí enfrentam a concorrência crescente, né, seja de novos entrantes, né, tanto no mercado nacional quanto no mercado global, e inovar permite essa diferenciação de produtos, né, e redução de custos, né, como os colegas já falaram aqui, que realmente é um dos pontos, né, fundamentais, né, para se olhar. A gente está sempre olhando para processo e para otimização de custos. E também as adaptações às mensagens que o mercado tem trazido, né? Seja das mudanças nas preferências dos consumidores, né? As tecnologias avançando cada vez mais, seja de processo ou seja de comunicação, né? De relacionamento com o cliente, as próprias regulações, né? Que vem mudando cada dia mais, e a inovação permite essa adaptação mais rápida, né? Para que a gente não entre aí em obsolescência, digamos assim. E acho que falamos aqui sobre tecnologias, né? Assim, as tecnologias, por exemplo, de automação, né, inteligência artificial, tornam esses processos muito mais eficientes, né? Inclusive na redução de desperdícios, né? Redução de custos ou aumento de imagem, né? Então, fora assim as outras possibilidades que a gente tem assim de ganhos de sustentabilidade, né? Enfim, acesso a novos mercados, né? Uma vez que a inovação ela permite o desenvolvimento de novos produtos, né, novos serviços, modelos de negócios que podem levar a empresa a um novo patamar de mercado. E fora isso, né, os clientes eles gostam, né, de marcas que inovam, se sentem confiantes, né, e querem estar ao lado de marcas que inovam. Então, a inovação realmente é uma condição fundamental hoje para qualquer segmento, né, mas especialmente para o nosso, né, de embalagem, sem dúvida, exige competências, né, e comportamentos atentos, né, a todo esse movimento de mercado. E a Irani realmente, assim, tem uma trajetória de inovação que já tem mais de uma década, né, tem aproximadamente uns 15 anos que a gente tem a inovação de forma estruturada, né, enquanto área, mas a empresa sempre teve um DNA muito inovador, e a inovação é dividida, né, basicamente, assim, inovação mais técnica,
leia-se inovação ali o comercial, as inovações do P&D, né, e as inovações dentro da estrutura de governança, né, corporativa, que é a área que eu atuo mais dedicada, né? Então, não vou falar tudo aqui, vamos deixar um pouquinho para a palestra, mas a gente tem, né, dentro da nossa estrutura técnica de P&D, de comercial, a gente utiliza a metodologia, né, uma abordagem de foco do cliente, que nos permite oferecer projetos extremamente customizados, né, com as necessidades do cliente, treinamentos em loco, né, aos clientes, consultoria técnica, né, então o entendimento da demanda do cliente vai muito além do projeto, né, o recebimento ali do pedido do projeto, mas de fato a gente faz um estudo de caso ali da necessidade do cliente para oferecer, né, a solução que mais atende, e a gente tem as soluções ali desde, né, papéis que a gente vende, as bobinas de papel, né, as chapas de papel ondulado, as embalagens finais, já as caixas, né, e as soluções especiais, né, como soluções inovadoras, né, pioneiras que já desenvolvemos, né, a exemplo da linha de produtos antimicrobiana, né, a Irani foi a primeira empresa, né, a desenvolver esse tipo de produto, de linha de produto. E a gente tem uma estrutura de governança corporativa que ela vai desde, né, o fomento da cultura de inovação, né, que permite que todos os colaboradores participem desse projeto, desse processo de inovação, se sintam parte disso e contribuam, né, com a inovação na empresa, desde das ideias mais incrementais até estruturas de inovação aberta que a gente faz ali junto com startups, né, centros de inovação no Brasil, fora do Brasil, universidades, né, a gente tem plataformas de pesquisa, desenvolvimento e inovação interna que a gente gerencia os projetos junto com as áreas de negócio, e temos um último pilar, que é o pilar de investimento em startups, né, que é a Irani Ventures, que é outro vertical de negócio aí criado exclusivamente para investimento em startups, né, com esse olhar de futuro, né, de incorporação aí de inovações ao nosso portfólio de produtos, né, olhando, né, para as tendências aí, novidades de mercado. Então, basicamente, né, essa é a forma que a gente se organiza, né, estamos sempre atentos aí para aprender, né, com boas práticas e cada vez mais dar robustez, né, e trazer resultados através da inovação. Ai, muito bom, muito bom. Pessoal, quem está ingressando agora, pode mandar perguntas para a gente vai passar as perguntas aqui para os entrevistados, tá? Eu gostei desse assunto sobre a questão da governança, vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, tá? Com base na sua experiência, Sônia, quais são as principais competências que os profissionais de P&D têm que ter para atuar de forma como protagonistas nos projetos de P&D, nos projetos de inovação, né, no desenvolvimento? Quais seriam, então, as principais competências que esse profissional teria que ter ou tem que desenvolver? Legal. Além das competências mais técnicas, né, ali de projeto, né, de design, de engenharia, né, esse olhar, né, de conhecimento mesmo, assim, né, do ponto de vista mais amplo, né, seja de tendências de mercado, né, seja de processos colaborativos, né, a área de P&D é uma área que ela é central, né, então é uma área de desenvolvimento que precisa se comunicar bastante, assim, com a qualidade, com a engenharia, com o marketing, né, ao mesmo tempo se conectar com o ecossistema, né, externo, na busca aí de cocriação nesse processo colaborativo mesmo que a inovação precisa. Então, a integração, né, com fornecedores, com novas tecnologias, né, e ter uma visão bastante orientada para a demanda, né, do consumidor, para o desejo do cliente. E aí, a depender, né, do mercado, se é B2B, B2C, entender bem o perfil do cliente, né, que a gente está trabalhando, se é uma embalagem que vai para o consumidor, que de fato a gente vai tentar aí fazer uma agregação de valor mais sensorial, mais funcional, ou até emocional, né? Essa sensibilidade, né, esse entendimento para quem está desenvolvendo embalagens
é fundamental, né? Não basta só entender de projeto, de design, né? Tem que entender também de sentimento, de relacionamento, de ciclo de vida, né? Uma coisa que a gente valoriza muito, né? Especialmente quando a gente fala de sustentabilidade, é a avaliação do ciclo de vida do produto, né? Essa capacidade de mensurar o impacto ambiental, desde a matéria-prima até o descarte final, né? E a economia circular. Todo esse conceito, né, de reutilização, reciclabilidade, redução de resíduos, é fundamental que o pensamento do design ele venha acompanhado desses pré-requisitos, né, de como essa embalagem ela vai se comportar, né, desde da sua criação até o descarte final, né, e ter essa inovação realmente sustentável, né, com menor impacto ambiental, mas, claro, sem esquecer da viabilidade econômica, né? Então, eu acredito, assim, que essas competências, né, elas podem tornar esse profissional de embalagem muito mais do que um executor técnico, né, e passe a ser um estrategista, né, um inovador, um catalisador de impacto positivo mesmo, né, assumindo aí um papel de destaque, né, nos projetos de P&D, na construção de marcas mais sustentáveis, mais competitivas, e volta a falar do uso da tecnologia, né? A gente tem aí ferramentas de impressão 3D, de simulações digitais, que a gente pode incorporar, né, nas nossas operações, no nosso dia a dia, a própria inteligência artificial, olhar um pouco mais aí para embalagens inteligentes, né, realidade aumentada, enfim, tem uma infinidade de tecnologias disponíveis, seja para aquisição ou para teste, né, com startups ou empresas já consolidadas, mas eu destaco essas competências, né, que vão além do técnico operacional ali, da engenharia, né, do design, esse olhar de comportamento de consumo e também de tendência de mercado. Ótimo, muito bom. Agora, dando continuidade às nossas perguntas, eu tenho uma pergunta para o Tiago, né, pensando tanto nessa questão de tecnologia, quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa em algo disruptivo, né? Numa visão de futuro, o que você acredita, né, que processos, que tecnologias pode transformar o uso de papéis especiais nas embalagens? Você teria algum processo, alguma tecnologia aí que vocês estão trabalhando, claro, que possa ser contado, que você vê que vai transformar o uso de papéis especiais nas embalagens? Então, Simone, assim como a Vivian comentou, né, os desafios do papeleiro hoje para embalagem flexível estão nos desafios técnicos e de custo, né? Concordo plenamente com ela, são os desafios. Como eu comentei anteriormente, eu acho que já existem tecnologias até certo ponto disruptivas, né? Como eu comentei, do papel transparente, de papéis com barreira, do parchment, com tecnologias diferentes. Eu acho que daqui para frente, o mercado de embalagem flexível voltado para o papel vai estar focado em parcerias. Eu acho que o participante da cadeia produtiva que achar que vai conseguir as soluções sozinho, eu acho que vai estar enganado, né? Nós estamos falando do fabricante de papel, do fabricante de resina, se for o caso, né? Acho que é um dilema para os fabricantes de papel hoje que estão indo para esse segmento de embalagem flexível, fazer dentro de casa ou comprar alguma coisa pronta do mercado. Não sei se todos sabem, mas existem mais de 20 empresas hoje no mercado brasileiro ofertando resinas para barreira em papel. Então, é um outro desafio para o mercado papeleiro, fazer dentro de casa ou ter alguma coisa pronta de prateleira. Mas é mais um pedaço dessa cadeia produtiva. Assim como o convertedor e o próprio brand owner, né? Como a Vivian comentou, a questão do desafio tecnológico, o próprio brand owner muitas vezes não entende o que ele precisa, ele sabe o que ele tem hoje, ele sabe o que as tecnologias atuais entregam a ele, né? E que muitas vezes é muito mais do que ele realmente precisa. Então, eu entendo que o futuro, para chegar nesse ponto disruptivo, de papel como aplicação para o mercado de embalagem flexível, ele depende dessas parcerias, né? Depende da parceria do fabricante de papel, do fabricante de resina, do convertedor e do brand owner, para que juntos encontremos soluções, porque não tem uma solução única para as várias aplicações, né? Para o próprio plástico hoje, para os filmes, você vê, né? Dupla camada, tripla camada, 4 camadas, com soluções diferentes para poder chegar no resultado final que se tem hoje para atender as embalagens flexíveis. Para o papel não vai ser diferente, né? Não tem uma solução mágica que atenda tudo.
Então, é importante que os papeleiros entendam suas limitações, entendam onde pode chegar, dentro daquilo que é importante para o convertedor também, talvez, vir com uma aplicação adicional, para poder todos juntos chegarmos de soluções inovadoras, realmente disruptivas para o mercado, mas entendo que o ponto principal são as parcerias que se podem fazer ao longo da cadeia produtiva, para que juntos podemos ter aí soluções inovadoras. Está certo. Estou de acordo. O Roberto, com relação à questão das resinas, né, da personalização, você já comentou que a Lion de Basel trabalha com personalização, né, uma questão de customização das resinas. Até assim, eu particularmente penso que é uma grande empresa, né, grandes volumes. Isso é uma coisa de futuro? Você percebe que para o futuro a Lion de Basel vai continuar trabalhando desta forma, e isso vai ser um diferencial competitivo? A questão de customização, personalização das resinas? Eu acredito que sim, viu, Simone? Assim, se a gente for olhar, pelo menos da minha infância, né, a gente não tinha tantas opções para escolher produtos, né? Hoje são diferentes formatos, diferentes cores, tal, e eu acredito que esse processo também para embalagens, né? E é necessário que a gente diversifique, porque se você fica produzindo só um commodity, por exemplo, assim por dizer, né? Todos os produtos, eles têm um ciclo de vida. E esse ciclo de vida, como a nossa também, né, ela termina. Então, é importante você renovar seu portfólio de produtos. E a gente tem uma linha de produtos Circulem, que são produtos de diversas origens, né, desde a reciclagem mecânica, a reciclagem química, ou a partir de fontes renováveis, né, o óleo de cozinha usado das grandes redes de restaurantes, de hotéis também. A gente trabalha isso, então a linha Circulem é uma linha importante, mas dentro das resinas virgens mesmo, a gente tem uma série de produtos diferenciados, inovadores, e isso é fundamental para a empresa, né? Então, quanto mais atribuições um determinado produto tem, ele se diferencia dos demais. Você consegue posicionar ele ali com um maior valor dentro do mercado. Então, eu vejo, sim, como isso um processo normal dentro de tudo que a gente vê. Carros, por exemplo, né? Hoje são diversos marcas e modelos diferentes, tal, com combustíveis, isso para falar de carros, e todo o segmento, tudo. Eu vejo, tenho 2 filhas adolescentes, a diversidade de produtos que elas têm para escolher, às vezes até dificulta a escolha. Assim, quando eu era jovem não era assim, era uma coisa só e acabou, você nem tinha essa ansiedade, esse dilema de escolher, mas tudo tem ido para a diversificação, e é uma luta das indústrias de se manterem aí rentáveis, né, de diversificar o máximo possível. E só falando do necessário, né, para que a gente seja mais sustentável, é necessário avançar com esses produtos e na diversificação, né, de ter mais atributos, ter melhor barreira, ter melhor rigidez ou flexibilidade, né, dependendo das aplicações. Obrigado Ótimo. pela pergunta, Simone. Agradeço pela resposta. Eu quero fazer uma outra pergunta para a Ana Paula. Claro, pessoal, se vocês quiserem interagir também, pode, tá? Eu vou dar sequência aqui, mas se alguém quiser falar, pede um minutinho e pode comentar. A pergunta que eu tenho para a Ana Paula é a questão da demanda crescente, né, pela sustentabilidade com relação aos materiais, né? Então tem uma pressão muito grande, né, para os plásticos estarem mais dentro da questão de sustentabilidade, então inclusão de PCR, e ao mesmo tempo atender à legislação.
Como que a Val Group tem trabalhado nesse sentido? Então, né, Simone, essa é uma questão, assim, que a gente ouve a todo momento quando a gente fala de plástico, né? Hoje, eu entendo, hoje não, né? Qual que é o propósito da Val Group, né? Então, eu vou voltar aí para a gente entender sempre qual que é o propósito da empresa, né? E o propósito que a Val Group tem é elevar a qualidade de vida da sociedade por meio de soluções inovadoras e sustentáveis em embalagens. Então, esse é o propósito da empresa. A gente costuma dizer muito lá que a sustentabilidade ela está no nosso DNA. Então, é algo que todos nós respiramos dentro da Val Group, né? Então, desde o cargo mais alto até o cargo mais baixo, todo mundo só fala em sustentabilidade porque é a cultura, é o que a empresa propõe, né? E como que a gente tem trabalhado hoje essa questão de sustentabilidade, né, de forma prática? Então, nós temos 4 pilares, né, de sustentabilidade. Nós temos a parte de reduzir, então, reduzir esse consumo. Temos a parte de redesenhar, então, redesenhar desde o design até o material usado, a parte de monomaterial, enfim, o que vai ser mais importante para essa empresa, né? Para esse cliente. Então, nós conseguimos redesenhar essas embalagens, reintegrar o material utilizado e também a parte de reciclagem, né? Então, são esses 4 pilares que hoje a Val Group tem. E como que a gente... Mas e aí, né? E na prática, né? Como que tá sendo feito essa parte, né? Então, eu gosto de falar muito do Vantaggio, né? Que é a parte que eu estou incluída com o Load Test Center, que é essa ideia de ajudar os nossos clientes a reduzirem o impacto, né, ambiental deles, porque a gente está reduzindo o seu consumo de plástico, mas também com eficiência e com segurança. Isso faz com que os nossos clientes, eles já tenham impacto, né, tanto no seu ESG, quanto na conformidade regulatória. Outro ponto importante é a questão que nós estamos investindo muito em questão de reciclagem, né? Então, hoje nós já trazemos no mercado essa novidade, né? Vamos dizer assim, mas que a gente já está trabalhando há muitos anos, que é a reciclagem avançada, né? Que é algo formidável. Então, o que eu vejo hoje, né, Simone, é essa questão do plástico, para nós é sempre, já está no nosso DNA mesmo. Então, essa ideia de reduzir, nunca aumentar o consumo. Então, eu vejo que uma empresa está com um consumo muito grande de plástico, eu consigo reduzir. E eu trago isso de forma tecnológica, de forma com estudo, com um embasamento técnico, né, que consiga trazer essa melhoria para o nosso cliente. Então, eu acho que mais do que reagir a uma pressão do mercado, sabe? Eu acho que hoje, eu acredito, né, que hoje a Val Group, ela está liderando esse movimento de inovação e responsabilidade ambiental dentro do mercado de plásticos. Então, eu falo com muito orgulho dessa questão para nós, né? É uma questão que nos orgulha muito de ser pioneiros nessa batalha, nessa luta por materiais mais sustentáveis, com mais uso de PCR, com plástico, com a circularidade do plástico, né? Então, hoje nós temos vários projetos dentro da Val Group que vão nessa linha, né? É o que a gente fala, né? O plástico, por ser mais fino, por ter uma resistência maior à barreira, então nós reduzimos o custo de frete. E eu costumo sempre falar assim, como seria a nossa vida sem o plástico, né? Quanto benefício o plástico traz para nós, né? Desde uma embalagem de medicamento que não chegaria em um lugar distante, por conta da distância mesmo, né? E do custo, e que hoje chegam graças ao plástico, né? Então, é algo que traz muito benefícios às sociedades. E também através de algumas parcerias estratégicas que nós também fazemos, né? E que isso traz também uma pegada menor de carbono para a nossa sociedade.
Muito bom. É o que nós falamos, cada material tem a sua aplicação, né? Tem espaço para todos os materiais, né? Exatamente, Simone. Eu acho que a gente não tem que pensar que tem um vilão, né? E nem. Eu acho que todos têm muito a trazer para a sociedade e trazer muito benefício, né? E é a união mesmo entre as empresas e em movimentos como esse que nós discutimos, o que é melhor, né? De embalagens, enfim, e inovação aí para poder trazer um mundo melhor, né? Um mundo mais sustentável. Tem uma pergunta aqui para a Vivian. Vivian, pensando em mercado, como que você poderia contar um pouco para a gente? A gente percebe que os mercados europeus têm atuado bastante para uso de materiais de papéis para barreira, né? E como que você vê o mercado brasileiro comparado a esse mercado? Você percebe que está tendo um crescimento, está tendo uma alta nas solicitações, né, de desenvolvimento de papéis para embalagem com barreira? Como que você tem percebido isso? Então, Simone, essa é uma pergunta ótima, né? Como você disse, a Europa é hoje, olhando globalmente, é a região mais desenvolvida no sentido do uso de papéis barreira, né? E por que isso acontece na Europa? Acho que por dois motivos que estão, de certa forma, conectados, né? Primeiro é pela consciência das pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, né, o nível de instrução, de educação na Europa é muito mais evoluído e as pessoas, os consumidores, eles têm uma consciência mais sustentável no sentido de uso de materiais, né? E isso desperta a criação de leis, né? Então, a Europa é uma região muito calcada em leis para redução do uso de plásticos, né? Então, isso com certeza impulsiona o uso de papéis barreira, do uso de papéis e outros materiais, monomateriais, enfim, no mercado europeu, né? E aí, hoje, os grandes fabricantes de papel barreira, por isso mesmo, estão na Europa. E nem estão nos Estados Unidos, tá? Estão na Europa mesmo, por conta dessa consciência do consumidor e, consequentemente, das indústrias, né, que utilizam hoje plástico, por terem que seguir as leis que são impostas pelos governos europeus, né? Então, acho que comparando a Europa com o Brasil, né, o Brasil ele está super lento nesse sentido, mas acho que principalmente porque não existem leis, né, que regem essa questão do uso de plástico. Na Europa, para vocês terem uma ideia, já existem várias leis aí no sentido de restringir o uso de uso único, né, de plásticos para uso único, sachês de sal, de açúcar, ketchup, além de copos descartáveis, etc. e tal. Então, todo mundo saiu atrás de desenvolver opções, né? Porque se existe uma lei para entrar em vigor em 2026, 2030, algumas, todo mundo já tem que correr atrás de uma solução, né? Então, isso ajuda muito o mercado europeu a se desenvolver e é um mercado em que a gente se espelha mesmo para criar produtos, para criar oportunidades, observar aplicações. E, por outro lado, né, até ratificando o que o Thiago comentou, eu acho que falta também no Brasil a iniciativa dos donos de marca, né, em ter um projeto, em trabalhar cooperativamente com o fabricante de papel, no sentido de ter um projeto que estimule o uso de papel, né, um projeto que pregue a sustentabilidade e que, ao mesmo tempo, tem porque existe um trade-off, né? O papel ele vai entregar, talvez, um pouco menos de barreira, que talvez o produto a ser embalado nem precise, né? Como o Thiago comentou, muitas vezes a referência é o plástico e é exatamente como o plástico que eles querem que o papel seja, e muitas vezes não é, e não é mesmo. Mas, ao mesmo tempo, se existisse um projeto, ou pelo menos um projeto que servisse de espelho para outras indústrias, isso, sem dúvida nenhuma, estimularia muito o mercado brasileiro a criar outros exemplos, outros cases. A gente sabe que existem muitos materiais
que podem, sim, substituir plástico por papel, são embalagens, são materiais menos exigentes em termos de barreira, né, em termos de preservação, mas que realmente não existe uma cultura, não existe uma vontade, né, de colocar isso em prática, né, e assim, o papel, quando a gente olha para o tema de sustentabilidade, que é aí um valor muito importante dentro do ESG dessas grandes indústrias, essas grandes empresas alimentícias ou não, o papel, ele é um material... Quando a gente olha para a embalagem flexível, por mais que o plástico seja reciclável, e ele também tá? A gente também não vilaniza ninguém, e a gente sabe exatamente que o papel não vai servir para tudo, e o plástico vai ter o espaço que sempre teve, enfim, né? Ele vai ter o espaço que ele é devido, mas na cadeia de reciclagem, o papel ele é muito mais eficiente, porque a gente sabe que embalagem flexível não vai para a cadeia de reciclagem, né? Porque é leve, ninguém separa, ninguém recicla, vai para o lixo comum, vai para aterro. E o papel, se acontecer isso com o papel, a gente sabe que ele vai se biodegradar naturalmente. Então, é uma vantagem, sim, no sentido de sustentabilidade, olhando para embalagens flexíveis, principalmente, né? Então, acho que tem esse olhar, né? O olhar de leis, né? E o olhar realmente da indústria em querer fazer, em querer ter uma solução, um projeto, um espelho, para que outras sigam o mesmo caminho. Certo. Bom, eu já tenho aqui as perguntas que eu tinha listado aqui, elas acabaram. E eu tenho uma pergunta aqui, eu pensando nas minhas conversas que eu tenho com os usuários de embalagem. Eu trabalhei muitos anos como usuário de embalagem, dono de marca, e eu tenho conversado, eu sempre converso bastante com eles, e eu tenho uma questão que eles sempre colocam, olha, eu trabalhei numa estrutura monomaterial, eu trabalhei, cheguei a implementar, eu trabalhei numa estrutura em papel, cheguei a implementar papel com barreira, os diferentes tipos de materiais, tá? Soluções, mas não deu custo. Eu percebo que muitas vezes aí a indústria sempre acaba optando por uma opção mais barata, porque não consegue atender à necessidade do custo de produção, né, de produção, de fabricação, e aí eles acabam abortando. Chega até a estar com o projeto, com a embalagem desenvolvida, mas não conseguem depois implementar. Vocês poderiam comentar, algum de vocês poderia comentar essa questão, ajudar, então, os donos de marca que estão assistindo essa live, para poder implementar as soluções? Então, aí, Simone, eu acho que precisa ter um trabalho conjunto para que haja regulamentação. À medida que há regulamentação, aí a questão do custo já não é o principal, né? Se está regulamentado, porque uma das colegas aí comentou da Europa, né? A Europa tem um cronograma lá, então tem que utilizar a partir do ano tal 30% de material pós-consumo, tal. Então, se o Brasil faz o mesmo, né, se a gente tem essa consciência como população e governo e é regulamentado, não adianta, eu tenho que seguir aquilo. Então, acaba gerando que novas fontes vão se interessar pelo mercado, então vai acabar reduzindo o preço também, né? Os materiais vão ficar mais competitivos, porque haverá mais possibilidade de fornecimento. Mas, independente disso, não dá para falar em material recuperado mais barato do que material virgem. Isso não é uma realidade, você tem que reprocessar, tem que separar, tal. Então, é um trabalho muito bonito feito aí pela Valfilme, pela Val Group, e isso
tem seu custo, né? Então, hoje, eu sei que os donos de marcas, em alguns nichos, eles conseguem, né, cobrir esse valor, porque a pessoa que vai utilizar, talvez, um cosmético e o custo da embalagem é pequeno frente ao valor do produto, então isso se justifica, outras embalagens também. Mas, em grande parte das aplicações, se houvesse a regulamentação, isso já seria não haveria essa pergunta. Eu sei que a tendência de gasto energético, né, cai bastante quando você usa o reciclado, né, seja em qual for o tipo de embalagem, né, quando faz uma análise de ciclo de vida, normalmente cai o uso de energia, né, quando se compara. Agora, a questão tem que investir, né, ele tem que estar disposto a investir para poder aumentar volume, né. Poder Mas aumentar tem até volume. uma questão aí, Simone, por exemplo, nós temos a linha Circulem, que eu comentei, né? Reciclados mecânico, reciclagem química e fontes renováveis também. Existe a certificação ISCC, e você, para ter essa certificação, existe um custo. E normalmente, e você precisa para ter a rastreabilidade, né? Então, não só, tudo bem, tem algumas vantagens de fazer o material, mas existe sim outros custos carregados e a questão da certificação também, da rastreabilidade. Então, são desafios que eu só vejo, e até por ter lido outros colegas também comentando, a regulamentação ajudaria muito nesse processo, e é algo que a gente vê aí latente, né, na Europa, que é o pioneiro, depois Estados Unidos, normalmente é regulamentação. Sim. Alguém mais quer comentar? Complementando esse monetário que o Roberto comentou, eu acho que a questão também está na escala, né? Na escala de produção, né? Como o Roberto comentou, o custo de certificação é um custo fixo, né? Se você tem uma escala de produção, você dilui esse custo numa escala de produção. Então, a gente vê muitos projetos, às vezes, pequenos, muito embrionários, que muitas vezes realmente ele vai ser mais custoso, porque não tem escala de produção para toda a cadeia, né? Então, são custos fixos que você tem para cada um dos processos produtivos que vão ser diluídos numa quantidade pequena. Então, conforme o processo vai amadurecendo e outros projetos vão surgindo e realmente finalizando esses projetos e virando produto, essa escala vai aumentando. Então, a tendência do custo ser menor, né? A gente já vê no nosso caso do de papel, como eu comentei, mais de 20 empresas fornecendo resina. Isso faz com que o custo também reduza. Você tem uma competitividade natural com mais players oferecendo, né? Então, você tendo também escala de produtividade, a tendência dessa condição é vir reduzindo também e ser mais atrativo para o mercado. Então, a gente percebe um pouquinho, eu participei de um projeto, por exemplo, onde a gente estava trocando uma embalagem de plástico por papel, onde teve sucesso na troca de papel com PLA por plástico, no maquinário do cliente, o que era um desafio enorme, né? Deixar de mesmo maquinário que fazia embalagem em plástico, fazer em papel, e no fim, chegou no fim, não foi nem custo. O cliente falou assim, não, é que lá da Europa veio a exigência que tem que ser 98% papel, se não for 98% papel, não tem como fazer a troca. E, na verdade, havia uma resina de PLA para poder fazer a selagem, que era mais do que 2% da composição total da embalagem. Então, assim, às vezes a gente vê alguns entraves também dentro do processo que, às vezes, não se justificam. Então, a gente, assim, tendo escalabilidade, a gente consegue também reduzir o custo e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais atrativa e menos ruptiva ali dentro da troca de uma solução por outra. Sim, sim. Talvez alguém apostar e ter uma visão mais a longo prazo, né? Não Exatamente. Somente aquela produção daquele momento, aquele semestre, né? Alguém mais quer Muitas vezes é um comentar? lançamento específico, um produto específico, uma linha temporária que vai durar 6 meses, e aí busca-se uma alternativa mais sustentável, mas realmente os custos não fecham. Bom, pessoal, então a gente já deu 1 hora aqui, nós já estamos batendo esse papo já faz 1 hora, 1h08, descontando os 8 minutos aí que nós esperamos, já está em 1 hora.
Eu vou dar um minuto e pouquinho para cada um, então, fazer esse fechamento, colocar algo que acha que deixou de falar, tá? E que poderia contribuir. Eu vou fazer aqui na ordem alfabética, para não fazer diferença de ninguém. Então, Ana Paula. Mais uma vez, né, Simone, agradecer aí pela oportunidade. Nós vemos que os desafios são muito grandes, né? O desafio de todos aqui. Falando um pouquinho também do que vocês falaram aí, hoje realmente a barreira é custo, né? Então a gente vê que tem projetos muito lindos, né? Que a gente quer muito, e aí quando chega na hora, já aconteceu comigo também, Thiago, quando chega na hora, é o custo. E como o Roberto bem falou, né, sobre o material, o PCR, ele é mais caro, né? Ele envolve mais processos. Então, nem sempre dá para bancar essa ideia, né? Mas o que eu queria trazer também é essa ideia de pensar na cadeia como um todo, né? E a gente pensar como consumidor também, né? Eu me incomodo muito quando eu vejo muita embalagem sendo descartada. Não, como que a gente faz isso, né? E é o que a gente faz no dia a dia, né? Porque mais do que qualquer embalagem, né? Quando a gente fala, o problema é o descarte, né? Então, como a Vivian disse, né? O descartar o papel, ele é mais sustentável, né? Porque o papel vai acabar ali. Agora, o plástico não é tão sustentável mesmo. Então, por que a gente está descartando de forma errada, né? Eu vi que tem uma pergunta aí no chat, Simone, do Kleber. Pode responder. Ele perguntou sabemos que o plástico é um material resistente e demora para decompor. Vai chegar um momento onde o plástico poderá perder seu mercado? Olha, eu não vejo que a gente vai perder o mercado, né? Porque nós, como eu disse, né? A gente está à frente, a gente já está puxando em inovação e a gente já tem a responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que é mais uma questão cultural, né? Como a Vivi falou, de outros países que já estão regulamentados com leis. Então, é nós também, né? E isso não é só da empresa, né? Hoje, como o Roberto bem falou, né, a Valgroup faz em grande escala, né? A Valgroup já tem empresas parceiras fazendo reciclagem. A gente tem a DEINC. A DEINC é capaz de delaminar o plástico, tirar os pigmentos e fazer resinas recicladas. É fantástico. Quem puder pesquisar um pouquinho aí sobre isso, já tive a oportunidade de ir até lá, de ver como é o processo, é fantástico. Mas e a nossa consciência como ser humano, né? Em como nós vamos deixar esse mundo para os nossos filhos, nossos netos, né? Então, é essa chamada. Eu acho que o plástico não vai perder mercado. O plástico está se reinventando a cada dia e está vindo aí a reciclagem avançada também, né? Que hoje nós temos algumas questões ainda que impedem ser feito em grande escala também, né? Mas já é totalmente diferente do que há 2 anos atrás. Então, nós estamos aí inovando e evoluindo. Então, é mais uma consciência humana mesmo, né? De ser humano. E eu acho que o plástico não vai perder seu mercado. Eu acho que a gente vai ter um mercado cada vez mais consciente. E o plástico, como eu disse anteriormente, ele ajuda muito a vida em sociedade, né? Em levar aí de forma mais barata produtos aí. Então, eu não vejo como a gente vai perder o nosso mercado. Eu acho que a gente cresce o mercado, mas se tornando cada vez mais sustentável, se tornando cada vez mais conscientes. Ok. Acho que Roberto? É a primeira vez que num grupo eu vou ser o segundo por ordem alfabética. Né? Olha só. Eu estava vendo isso, porque as letras... Normalmente eu era o último, lá um dos últimos. Bom, gente, e eu sempre a primeira. Sempre a primeira. Tem que agradecer sua mãe, né, que escolheu o seu nome. Bom, gente, foi um prazer participar com vocês aqui. Agradeço a todo mundo que se uniu a nós. Agradecer a Simone, a Assunta, o Ed, todo o time do Instituto de Embalagens. Assim,
é uma jornada, né? Nós estamos mudando o mundo. Embalagem melhor, mundo melhor. Dá orgulho de participar disso, né? Então, estamos engajados em fazer isso. Essa questão de custo é uma barreira que pode ser vencida com a questão de regulamentação, mas eu queria falar que, para esse fórum em específico, né, o workshop de inovação, eu estou trazendo inovações, né, e falando, não vou falar tanto dos produtos que a gente tem a partir de reciclagem, mas sim das opções que a gente tem, normais, resina virgem, e eles são, sim, competitivos para substituir soluções multimateriais. Então, são produtos que já existem, né, novas tecnologias, mas que são competitivas, sim, em custo. Muito obrigado a todos. Roberto, aproveitando aqui, ó, que você falou do ganho de escalabilidade, aumento de volume, tem ainda uma pergunta aqui, você não quer O Marco, responder? né? Eu respondo assim. Obrigado pela pergunta, viu, Marco? Sim, sempre que a gente consegue aumentar a escala na indústria, a gente consegue ter redução dos custos, né? Porque você dilui os custos fixos, como o Thiago comentou também, você acaba diluindo eventuais custos de certificação. Então, escala para a indústria é fundamental. Inclusive equipamentos, né? Nós temos equipamentos gigantes e você precisa de uma determinada batelada para justificar fazer aquele material. Então, com certeza, conforme todos forem convergindo para utilizar soluções monomaterial, produtos mais sustentáveis, a escala vai ajudar a reduzir o preço. Sem falar que a existência de concorrentes também é fundamental para isso. Ótimo, muito obrigada. Prazer. Sônia? Bom, gente, muito prazer, assim, muito bom estar aqui com vocês. Parabéns aí ao Instituto, né, por promover esse momento, né, essas rodas de conversa são excelentes, é muito bom ouvi-los. Obrigada, né? Só nesse momento aqui acho que a gente já aprendeu um tanto, né? E eu creio que lá no dia do workshop vai ser muito bacana também. E essa troca, gente, é fundamental. Eu vou aproveitar, Thiago, reforçar o que você comentou ali do crescimento em rede, né? Assim, a gente tem que pensar de forma colaborativa, tem que sermos cooperativos, porque dificilmente a gente vai conseguir grandes soluções, né? Fazer grandes descobertas sozinhos. A gente tem problemas aí, desafios milenares, né? E que uma indústria só talvez não vai conseguir chegar, seja no Brasil, seja fora. Então, a gente tem que olhar muito assim para o nosso país, a nossa capacidade de P&D, né, nacional, mas também olhar muito para fora e olhar de forma integrada. Né? É uma cadeia. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de uma cadeia. Não existe falar de sustentabilidade da porta para dentro. A sustentabilidade ela é ecossistêmica e a gente tem que ter esse olhar sempre, né, sempre cruzado, sempre envolvendo todos os agentes que participam desse processo. Então, a inovação ela vem, né, como uma alavanca para otimizar todos esses ganhos, né, seja de produtividade, seja de sustentabilidade, enfim. E para a gente ir muito além desse desafio dos custos, né, uma hora a gente vai ter que também pagar a conta, né, da sustentabilidade. Então, a gente não vai conseguir fazer grandes movimentos se a gente não investir na nossa capacidade de P&D, na nossa capacidade de fortalecimento das empresas, das instituições também representativas, né, dos segmentos, enfim, e fazer grandes movimentos. Né? Então, passa por uma mudança de postura técnica, postura institucional, né, das empresas e dos segmentos, e de uma mentalidade mesmo mais colaborativa, né, de fazermos juntos e crescermos juntos, e cada segmento vai ter o seu desafio e o seu momento de ser competitivo ou não, né, respeitando as suas reservas de mercado, todo mundo vai ter seu espaço e vai competir, né, dentro do seu escopo aí de segmento. Então, só queria reforçar isso, para a gente estar sempre juntos aí discutindo, aprendendo, né? E é isso aí, vamos embora que os desafios são muitos. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada pela sua participação. Thiago.
Então, queria primeiro agradecer, obviamente, a participação de todos no evento, agradecer ao Instituto de Embalagens pelo convite. É muito gratificante participar de uma discussão desse nível, feliz em ver numa discussão desse nível 3 fabricantes de papel, acho que isso é uma tendência, ver isso no Brasil me deixa muito, muito, muito feliz realmente do caminho que estamos traçando aí para o futuro. Claro, como a Ana comentou, acho que cada um tem seu espaço, o papel entra nesse ensejo agora com mais uma opção, com mais uma alternativa, para a gente poder discutir. Acho que não há uma briga, uma discussão, não há um vilão nessa história, já há espaço para todo mundo, mas entramos como uma alternativa também, tentando, de alguma forma, contribuir também para um ecossistema aí mais ecologicamente correto, ou que possa, de alguma forma, contribuir para a nossa sociedade. Mas feliz de estar aqui participando, agradeço a todos pela qualidade da discussão e pelo aprendizado aqui hoje. Obrigado. Obrigada, Thiago. Vivian? Oi, pessoal, eu agradeço, claro, o Instituto de Embalagens e a todos os colegas aqui. A minha primeira live, confesso que estava nervosa, né, de ficar ao vivo, assim, nas mídias sociais, nas mídias digitais, mas foi muito tranquilo, aprendi muito com os colegas, muitas opiniões convergentes, né, eu acho que independente da indústria de papel, da indústria do plástico, todo mundo converge para a mesma observação de mercado, né? E algumas conclusões são convergentes entre todos aqui, né? E assim, acho que a maior delas é que sustentabilidade custa caro ainda, né? Seja pela utilização de um PCR, seja pela substituição de plástico por papel, seja por outras iniciativas, pelo custo tecnológico que tem por trás de P&D, sustentabilidade custa, né? E eu acho importante que as indústrias entendam, né, que para ter esse S desenvolvido realmente no ESG, vai ter que pagar um pouco mais por isso no início, até que, obviamente, né, como todos disseram, que a gente consiga ganhar escala para a alternativa mais sustentável, né, seja ela qual for, e realmente isso vire uma condição natural e a gente ganhe custo e escalabilidade, enfim, e as coisas entrem no eixo de novo de uma forma mais sustentável do que é hoje. Então, acho que isso é a mensagem que eu consigo resumir do que todos disseram, né, da convergência de ideias aqui, que eu acho que foi muito bacana, e eu fico feliz que todos... que isso não é só uma visão da hoje, né, como empresa, que isso não é uma visão só da Vivian como profissional, mas que isso permeia todas as indústrias, as empresas, seja de papel, seja de plástico, e que juntos, com certeza, a gente vai achar, com o tempo, né, isso vai levar, obviamente, um tempo, mas a gente vai achar um caminho, com certeza. Então, agradeço pela sua participação, Vivian, parabéns pela primeira live, como você comentou. Agradeço a todos que participaram pelas suas contribuições. E, gente, isso aqui foi só uma pincelada do que vai ser o nosso workshop de inovação, tá? Porque cada um contou só um pouquinho, nós temos mais palestras também, eles vão ter mais tempo para falar, nós temos outras pessoas, outros profissionais que vão estar também falando no dia. Então, agradeço a todos, espero que o pessoal que está assistindo essa live também esteja conosco lá no dia 17 de junho para assistir o nosso workshop de inovação.